Pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Arnusti, estrategista-chefe na BBDTVM para fundos de renda variável, multimercado e offshore. Fui convidado aqui para falar rapidamente da perspectiva de mercado que nós temos lá na BBDTVM para os próximos 2-3 anos. É um prazer estar aqui com vocês comentando isso. Rapidamente, pessoal, o nosso cenário econômico para os próximos 2-3 anos, que fundamenta as nossas estratégias, sobretudo do ponto de vista global, é um cenário bastante interessante e bastante positivo. Na nossa perspectiva, o crescimento internacional, o crescimento econômico global, ele acelera e apresenta taxas de crescimento bastante interessantes, bastante fortes, na verdade, para os próximos 2-3 anos. O ambiente de liquidez e de juros globais deve permanecer um ambiente favorável, ampla liquidez e juros bastante baixos no mundo. E talvez o mais importante, a nossa perspectiva é que a incerteza política e econômica no mundo, a partir da vitória democrata, por exemplo, a diminuição de risco geopolítico, isso deve favorecer o apetite ao risco internacional por parte dos investidores. Então é uma perspectiva que nós acreditamos bastante interessante do ponto de vista de mercado financeiro e de desempenho dos ativos. O nosso cenário doméstico é mais incerto, é um pouquinho mais, contém um pouco mais de risco, por conta, no curto prazo, da pandemia, por conta de alguns desafios fiscais, mas a nossa visão, pensando nos próximos 2-3 anos, é que o Brasil consegue progredir nesses desafios e, portanto, a gente consegue entregar taxas de crescimento econômico satisfatórias, né, ao redor de 2,5%, 3%, um ambiente de inflação relativamente contido, IPCA ao redor da meta, e taxa Selic, pessoal, subindo moderadamente, na direção de 4,5, 5, ou seja, um ciclo bastante modesto em relação aos demais ciclos da história. Então, assim, pensando no cenário macro que fundamenta as nossas estratégias, é um cenário global bastante positivo e um cenário doméstico que eu chamo de, pelo menos, satisfatório nesse horizonte de 2 anos. Se a nossa visão estiver correta, eu acho que as oportunidades que o mercado vai apresentar são essas, né? Eu vou tentar fazer um resumo. Primeiro, eu acho que há uma tese secular que já vem mostrando força no mercado, que é aquele desempenho das ações do setor de tecnologia no mundo. Eu acho que essa tese é secular, ela meio que independe, na verdade, do cenário econômico. Eu acho que o contínuo crescimento das empresas de tecnologia e de seus resultados vai continuar favorecendo essas empresas, essas ações. Então, empresas, setor de tecnologia no mercado internacional, me parece que vai continuar tendo uma performance bastante interessante. Há uma tese que está surgindo, está ganhando força nos últimos 2 anos e nesse horizonte dos próximos 2-3 anos, me parece uma tese que ainda vai acelerar significativamente, que é a demanda por ativos associados ao ESG, ou seja, aquelas empresas que mostram um cumprimento elevado dos critérios ESG provavelmente terão as suas ações no horizonte de médio e longo prazo com uma performance relativa melhor do que outros papéis. A gente acredita, portanto, que vai ser um ponto relevante esse tema na determinação do desempenho dos mercados, critérios ESG e desempenho das ações. De qualquer forma, a gente acha que nos próximos 1 ano e meio, pelo menos, daqui a próximos 2 anos, na verdade, o grande destaque devem ser aqui, no mundo, os mercados acionários e particularmente aqueles mercados acionários mais sensíveis ao crescimento econômico global. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que os setores e papéis que devem mostrar um desempenho melhor são aqueles setores e papéis mais sensíveis ao ciclo econômico. Ciclo econômico que a gente espera que será um ciclo econômico bastante positivo. Então, eu estou pensando aqui, índice, por exemplo, latino-americanos, índices, mercados acionários emergentes e menos, por exemplo, o mercado acionário americano, que é um pouco mais defensivo. Dentre os setores, a gente acredita que aqueles setores particularmente voltados ou sensíveis a preços de commodities, a preços de petróleo em particular, devem ter um desempenho bastante interessante. Então, por exemplo, mineradora, siderurgia deve apresentar desempenho relativo no mundo bastante forte em relação, por exemplo, a setores menos cíclicos. Moedas emergentes também eu acho que é uma classe de ativo que deve ter uma performance bastante interessante nesses 2 anos, caso o nosso cenário global se verifique. Então, da perspectiva global, a nossa visão além das teses estruturais, e essa tese que vem ganhando força, que é a predominância da temática ESG, a gente acredita que no mundo, ativos internacionais que têm uma associação muito forte com o ciclo econômico e com preços de commodities,
são ativos que devem ter um bom desempenho relativo nesses 2 anos e meio, particularmente mercados acionários emergentes e moedas emergentes e ativos associados a preço de commodities. No ambiente doméstico, pessoal, a gente avalia que se o nosso cenário estiver correto, o mercado acionário aqui também vai se mostrar interessante, e aqui também mercado acionário, sobretudo aqueles papéis e setores que têm uma associação com a recuperação econômica que a gente está esperando. Então, de novo, setores cíclicos, papéis cíclicos, particularmente mineração e siderurgia, que são voltados para o crescimento global, bancos, transportes, varejo cíclico, mais voltados para a recuperação da economia doméstica, esses setores deveriam liderar a alta dos nossos mercados, pensando aí o horizonte de 1 a 2 anos, 2 anos e meio. Também acreditamos que nesse horizonte de 2 anos, se o cenário estiver correto, o real, a nossa moeda, deveria apresentar uma performance bem melhor do que apresentou nos últimos anos, então também passar por uma valorização dentro dessa história aí de que realmente o crescimento global vai ser mais forte e os preços de commodities vão apresentar tendência altista. Então, gente, a nossa visão é essa, assim, é uma perspectiva de mercados acionários no mundo com desempenho bastante positivo, sobretudo por conta do vetor global, e no ambiente doméstico uma preferência por ações mais sensíveis à recuperação econômica, mais sensíveis ao desempenho do crescimento global e aos preços de commodities, e portanto a gente vê também um conjunto de papéis e setores tendo uma boa performance. Então a nossa visão de mercado é relativamente positiva por conta desse ambiente internacional esperado e uma hipótese de crescimento doméstico ou recuperação doméstica que acaba se configurando. Então é isso que eu queria passar para vocês, lembrando que a BBTVM tem todo um conjunto de fundos, o seu portfólio é bastante amplo e capaz de capturar essas teses e ofertar para os nossos clientes essas teses que a gente está esperando que venham a se configurar nos próximos 2 anos. Obrigado, gente.